Saúde. Entrevista. Uma nova diretriz aprovada por 3 sociedades médicas considera que a pressão com valores entre 12/8 ou 13,9/8,9 pode ser classificada como pré-hipertensão. Mas, minha gente, a gente não sabe mais de nada, né? Um dia é uma coisa, outro dia é outra. Eu estava comentando quando a gente falou sobre essa notícia semana passada, a história do ovo, né? O ovo era ruim, depois ficou bom, aí a tapioca substitui pão, agora não substitui mais. A margarina era vilã, agora é a manteiga. E agora essa história da pressão, né? Essa informação tem deixado muita gente apreensiva. Então, para esclarecer o assunto, nada melhor do que a gente conversar, né, com um profissional. Está de volta aqui ao nosso estúdio o cardiologista Demóstenes Veras. Doutor Demóstenes, bom dia para o senhor. E aí, devemos nos preocupar? Bom dia, Renata. Bom dia, Vitor. Bom dia, doutor. Amigos ouvintes da Rádio Cidade. Olha, todo dia a medicina traz novidades, né? E essa não seria diferente. Devemos nos preocupar, sim. Eu acho que isso se viu mais como um norte para que os médicos possam orientar melhor os pacientes que agora são pré-hipertensos, numa quantidade de pressão menor, para poder não ter as complicações futuras. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: toda vez que a gente vai discutir um assunto, é interessante a gente dizer a importância daquele assunto e conceituar o assunto, né? E a importância da hipertensão ela é fundamental porque é uma das doenças que mais complicam e complicam para coisas fatais, coisas que debilitam, coisas que matam o ser humano. A hipertensão é o maior causador, por exemplo, de infarto no mundo inteiro. É o maior causador de AVC, é o maior e quase igual a diabetes, causador de doença renal crônica, levando o paciente a ficar confinado a uma máquina de hemodiálise e outras alterações. E para conceituar esse assunto é que justamente algumas sociedades no mundo inteiro se reuniram, cada um ao seu tempo, para definir o que era hipertensão e o que não era hipertensão. E aí existem várias classificações. A americana classifica de uma forma, a europeia de outra, mas a brasileira que a gente segue, esse final de semana agora, no Congresso Brasileiro de Cardiologia, expôs a definição de o que é pressão normal, o que é pré-hipertensão e o que é hipertensão. Quais são esses balizadores agora, doutor? Agora é o seguinte, você tem uma pressão abaixo de 120/80, que é o 12/8. Primeiro que eu queria que o senhor explicasse o que é essa pressão arterial, né? Que a gente bota lá o aparelhinho e ele dá um número. Isso. Veja, a pressão ela é dita como sistólica, que é a pressão máxima, e a pressão diastólica, que é a pressão mínima. A pressão sistólica é dada pela força de contração do coração. Então, o coração, quando impulsiona o sangue batendo na artéria, é a pressão máxima, sistólica. É a 12, que na realidade a gente chama 120, mas popularmente conhecido como 12. E quando o coração relaxa, é a pressão mínima, que é a 80, ou a 8, popularmente conhecido. Então, nesse conceito, quem tem pressão menor, veja bem, quem tem pressão menor do que 120/80, ele é dito como pressão normal. Quem já tem 120/80, que é 12/8, já é classificado como pré-hipertenso. Até 139/89. E quem tem 140/90 aí e acima disso, é classificado como hipertenso. Então, isso tem realmente uma importância fundamental, porque é dito que todo paciente que tem pressão sistólica, a máxima, acima de 90, não é nem 120, acima de 90, ou seja, 9, já tem complicações mais do que quem não tem. Então, essa classificação se viu para que a gente pudesse orientar melhor, do ponto de vista de mudança de estilo de vida, os pacientes que são ditos pré-hipertensos. Então, é importante que a população entenda o seguinte: não é pelo fato de eu ser pré-hipertenso, ter uma pressão de 12/8, já vou começar a fazer medicamento. Não, não é isso. É se cuidar de outras formas. Por exemplo, mudando o seu estilo de vida, através do famoso e consagrado atividade física, que é o exercício, a dieta, cuidando de fatores outros de comorbidades, como diabetes, colesterol alto,
o próprio sedentarismo, que a gente falou na questão da atividade física, a obesidade. Então, são coisas que veio para ficar, para uma orientação melhor e maior ao paciente. O senhor falou aí, né? Nos Estados Unidos considera uma, no Brasil outra. Isso varia de acordo com o local que a pessoa está no globo? Varia por questões étnicas, né? As pessoas têm o biotipo, o genotipo diferente em determinadas fases, localidades do mundo. Varia em relação à questão cultural, por exemplo, pessoas lá comem diferente do que nós comemos aqui, e varia por outras questões que a ciência ainda não entendeu, mas que em determinadas localidades tem pessoas que têm muito mais predisposição a ter uma determinada doença ou uma complicação de uma condição do que em outras. E aí a Sociedade Brasileira de Cardiologia, junto com a Sociedade de Hipertensão e a Sociedade de Nefrologia, criaram para o Brasil esses níveis de que pressão 12/8 ou 120/80 já é pré-hipertenso. Até 139/89. Você deu um alerta, né? É um alerta grande para que você possa, inclusive, a partir daí, acender a luz vermelha e o médico orientar o paciente e o paciente se conscientizar de que ele precisa mudar o seu estilo de vida. Porque o estilo de vida, Renata, Vitor, ouvintes da Cidade FM, é uma coisa que interfere diretamente na questão da pressão. Por exemplo, o estresse do indivíduo aumenta a pressão. O sedentarismo enormemente aumenta a pressão. A obesidade igual, e por aí vai. Então, a partir desses níveis é que o médico vai orientar o paciente a se conduzir, não necessariamente com medicamentos. Eu quero me antecipar, inclusive, dizendo o seguinte, que tem pessoas aí mal informadas, ou talvez com má fé mesmo, dizendo, isso foi criado que é para poder a indústria vender mais medicamentos. Não tem nada a ver. Nenhuma sociedade no mundo inteiro, inclusive a brasileira, está dizendo que quem é pré-hipertenso, por essa classificação, precisa tomar remédio. É preciso tomar cuidado. E o cuidado não é sempre remédio. É o que a gente ouve também, né? O pré-diabético, né? Para a pessoa já se orientar em relação à alimentação e tudo mais, né? Mas, doutor, eu queria entender o seguinte. Digamos que a pessoa está nessa situação. Já fez a aferição e está nesse nível de 12/8 ou até 13,9, como o senhor colocou agora há pouco, né? O que, de fato, ela deveria fazer para, digamos, controlar essa pré-hipertensão, para se manter aí? Ou é possível baixar desse nível? Olha, a coisa mais importante é você, primeiro, saber em que situação você aferiu essa sua pressão. Vou dar um exemplo claro aqui. Pessoa que tem, por exemplo, uma dor de cabeça por uma enxaqueca, ou porque dormiu mal a noite passada, está com dor de cabeça, vai no hospital e afere sua pressão. Sua pressão está lá 140/90. Você vai catalogar essa pessoa como hipertensa? Não. Porque foi uma pressão aferida no momento de dor, e a gente sabe que dor eleva o nível de pressão. Então você precisa, primeiro, conceituar-se onde é que você está. Pressão normal, pré-hipertenso ou hipertenso. Como é que é feito isso? Num consultório, em momento em que o paciente esteja calmo, tranquilo, não tenha feito atividade física na última hora, não tenha fumado nos últimos 30 minutos, paciente sentado, com pernas descruzadas, tranquilo, 5 minutos depois que ele está lá em repouso sentado, aferido com tensiômetro validado, com tensiômetro realmente em que o médico tenha a capacidade de dizer, esse tensiômetro é normal, o tamanho da braceleta é o tamanho do diâmetro do braço. Porque, por exemplo, você pegar um tensiômetro pequeno, examinar num paciente obeso que tem o diâmetro do braço grande, vai dar alterada a pressão e ele não tem a pressão alterada. Então, tudo isso é importante, a forma de se medir a pressão. Bom, definiu que ele é pré-hipertenso ou que ele é hipertenso, tem as condutas. Se ele for hipertenso, vamos classificá-lo do ponto de vista de risco cardiovascular. Ele é um hipertenso, ou seja, ele tem a pressão igual ou acima de 140/90. Mas ele tem fator de risco, por exemplo, é diabético, ele tem colesterol alto, é visto de uma forma. Tratamento imediato, além da mudança de estilo de vida. Não podemos nos esconder, a mesma coisa da obesidade, não podemos nos esconder na medicação. Não é, vou fazer medicação, vou acabar minha dieta, vou acabar minha atividade física, a medicação vai controlar. Não, é a combinação das duas coisas. Imagine que ele é agora pré-hipertenso. Ora,
Se você tem dúvida, ele não tem lesão de órgão-alvo nenhum, o eletro dele é normal, ele não tem doença renal, ele não é diabético, ele não é obeso, vamos fazer um exame para que confirme esse tipo de pressão? Que exame é esse? Existem dois. A MAPA, que é uma sigla, MAPA, Medição Ambulatorial da Pressão Arterial, ou a MRPA, Medição Residencial da Pressão Arterial. Nada mais é do que você colocar um aparelho no seu braço e ele ficar medindo protocolarmente, de acordo com cada método, o nível de pressão. No ambulatório você fica no lá ambulatório, em casa, você fica em casa. Mas a ambulatorial você fica no ambulatório? Não, em casa. É em casa também? Em casa, mesmo sendo o nome MAPA ambulatorial, é a MAPA okay. e a MRPA. Você fica em aparelhinho casa. Que fica a pessoa, quando começa, a pessoa tem que dar uma paradinha ali, Isso, né? baixar o braço. A MAPA, você coloca o aparelho no braço e passa 24 horas com ele. Vai trabalhar, vida normal. Você não pode fazer exercício, não pode tomar banho com ele, tem que tomar banho, famoso banho de gato, para não molhar o aparelho. E a MRPA, você protocola medições 3 vezes de manhã, 3 vezes à noite, por 5 dias, em casa, com um aparelho calibrado que é dado pelo ambulatório, pelo laboratório. E aí você vai classificar, fazer uma média dessa pressão. Se a pressão estiver naquele nível que é dito como hipertensão, o paciente é catalogado como hipertenso e é tratado de acordo com o que ele for. Por exemplo, se ele for um paciente em hipertensão em que o nível de pressão seja baixo, é alto, mas é um alto baixo, ele é tratado apenas com medida de estilo de vida, com 3 meses você reavalia. Se não melhorar, você começa a medicação. Se ele já tiver fator de risco, você já começa com medicação e reavalia com 3 meses para saber se muda a medicação, se associa a medicação ou se aumenta a dose. Então, cada caso tem que ser individualizado. Mas quem tem 12/8 consegue baixar? Consegue. Qualquer pressão você consegue baixar através de atividade física, dieta, evitar-se o estresse ou saber conviver com o estresse. Inclusive, tem até um tema novo aí que a sociedade hoje coloca como um pré-requisito para diminuir, para tratar os pacientes com mudança de estilo de vida. Vejam que coisa interessante. É a espiritualidade do indivíduo. É você fazer alguma coisa ligada à sua religião. Isso é importante. Você consegue intimamente ter, inclusive, níveis mais baixos de pressão, se você pratica isso. É a história da bondade, né? Religião nada mais é do que bondade. Quer dizer, algumas religiões, tem outras que são maléficas, inclusive. São os indivíduos que frequentam. Pois é. Então, veja, você consegue, pela bondade, pelo sentimento de perdão, pela disponibilidade de ajuda ao próximo, aquilo traz um bem-estar pessoal. E você consegue, com isso, diminuir a pressão. Não é claro muito, mas diminui, soma a dieta, soma a atividade física, soma a espiritualidade, e você consegue diminuir os níveis de pressão e cair de 12/8, ou cair de qualquer nível que você tenha. É tanto que todos os níveis de pressão, você precisa, além da medicação, fazer essas mudanças de estilo de vida. É a conversa boa, a energia vibrando alto, é para uma meditação, uma respiração profunda. Isso tudo ajuda. Tem uma pergunta aqui da Conceição. Ela disse que a pressão dela é 13/8, e indicaram a ela tomar suco de chuchu para baixar a pressão. Funciona? Olha, Conceição, são ditados populares, né? Minha mãe é que gosta dessas coisas. Hoje de manhã mesmo eu estava com a dor no ombro, que eu fiz uma atividade física vigorosa e senti o dor no ombro. Filho, eu sei que você é médico, mas tome tal coisa. Um chazinho que ela gosta de orientar. Tá bom, mãe, tá bom. Veja, Conceição, na realidade, 130/80, você cai na classificação de pré-hipertensa. Então, é interessante você fazer o seguinte. Primeiro, você está acima do peso? Você pratica alguma atividade física? Você come sal em excesso? Você é uma pessoa estressada, ansiosa? Como foi que foi medida essa sua pressão de 130/80? Foi num consultório médico, você relaxada, com padronização normal? Ou foi durante uma agonia, um mal-estar que você teve, que você foi na farmácia e que viu que estava 130/80? Então, tudo isso é importante. O chá de chuchu, cientificamente, não tem nada que comprove que ele baixa a pressão. O que baixa a pressão são essas coisas que eu estou dizendo. Atividade física e outras coisas que a gente comentou aqui agora. Olha, muito se fala em pressão alta, Vitor. Eu sou uma pessoa que eu tenho... eu não sei agora, né? Minha pressão é baixa. Muito se fala em pressão alta.
E os riscos também da pressão baixa, doutor Demóstenes? Porque a pressão alta, você sente, né, uma dor, é na nuca, é? Na realidade, a hipertensão... Onde é que sente a dor veja, da pressão alta? Não tem. Não tem dor, não? Não. E o braço fica dormente, não? Também não. Nem você fica tonto, nem incha as pernas. Não, nem incha as pernas. Muita gente acha isso, ó, eu estou com as pernas inchadas, será que é a minha pressão está alta? Eu estou sentindo a dor na nuca, será que é a minha pressão? Eu estou com tontura, será que a minha pressão está alta? Na realidade, a hipertensão, ela costuma acontecer assintomaticamente, ou seja, o paciente não sente absolutamente nada. Ele só vai saber que está com a pressão alta quando ele afere nessas condições que eu falei. Não é? Não adianta você ter, por exemplo, uma dor de cabeça por enxaqueca ou por um aperreio, porque brigou com o marido, ou vai na farmácia ou vai no pronto-socorro, pressão está alta. Essa não vale. Essa não vale para você conceituar hipertensão. Então, hipertensão é doença assintomática. Já a hipotensão, que é a pressão abaixo de 90/60, pode trazer, sim, alguns sintomas. Ô, doutor, antes do senhor continuar, eu peço desculpa só para a gente saber o seguinte. Se a Sociedade de Cardiologia alterou a questão da pressão alta e criou o termo pré-diabético, pré-hipertenso, desculpe, existe também alguma alteração no balizamento da pressão baixa? Por isso que eu perguntei, eu nem sei se a minha agora é baixa, né? Mudou isso também? Não, na diretriz não. Mas a gente sabe o seguinte, que abaixo de 90/60 é hipotensão. No entanto, a grande maioria das pessoas que têm a pressão abaixo de 90/60 são constitucionais, ou seja, a pessoa nasce e tem aquela predisposição de a pressão ser baixa. Renata é uma delas, a minha mulher também é outra. A minha vida inteira. E não tem sintoma nenhum. Eu só conheci até hoje que referiu isso mulheres, doutor. É mais prevalente? Não, mas acontece em homens também. Mas acontece. É mais prevalente? É mais frequente em mulher. Agora veja, quando você tem isso e a pessoa não tem absolutamente nada, ou seja, não perdeu líquido, não teve uma diarreia profusa, não vomitou, não teve um sangramento, não está tendo nenhum quadro infeccioso, que a infecção normalmente baixa a pressão, você não precisa fazer nada. Agora, tendo essas coisas, as características, vai tratar aquilo que provocou a pressão baixa. Mas não necessariamente tratar quem tem pressão de 90/60 com, por exemplo, come muito sal, faz meia elástica, e aquilo não serve de nada. O que eu sinto, assim, a minha geralmente ou é 9/6, 10/6 ou 9/6. Quando essa 6 está um pouco menor, eu fico aérea, assim, as pessoas falam comigo, eu não... com meio abestalhadinha. Pode acontecer isso. Aí é importante, é por isso que eu digo, eu sou um fã de atividade física. Atividade física serve para tudo, inclusive para pressão baixa. Mas tem algum risco específico, doutor? Por exemplo, pressão baixa, a pressão alta pode gerar AVC, infarto, o senhor falou há pouco. Pressão baixa, não. Não, mas quando você pega um paciente com pressão baixa, abaixo de 90/60, você precisa pesquisar outras doenças que está levando àquela pressão baixa, entendeu? Existe uma série de doenças que podem provocar isso. Mas isso, claro, numa avaliação cuidadosa e individualizada, você vai ver qual é a condição que está provocando aquilo ali e tratar o paciente adequadamente. Eu só sinto um sono eterno. Tem uma outra... Sonolência, dá muito sonolência. Tem uma outra questão associada à pressão alta, que a gente já conhece muito bem, mas eu acho que o efeito no corpo, a gente não tem essa informação precisa, doutor. Que é a seguinte, a gente já sabe que para quem tem hipertensão, ter uma dieta ali com muita gordura é ruim, porque a gordura se deposita nos vasos e aquela pressão tende a ficar cada vez maior e você pode ter um AVC, um infarto, enfim. Mas e o sal? Sal é dito como, o senhor acabou de citar também, como um vilão. O sal faz o que no corpo que interfere na pressão? O sal, em excesso, ele puxa o líquido do organismo inteiro para dentro do vaso. E a pressão é justamente isso. É essa propulsão, quando o coração bate, do líquido que está dentro do coração e dentro dos vasos, na forma de contração do coração. Se você tem mais líquido porque o sal puxou, a pressão vai aumentar. Então você fica, como a gente diz, hemodinamicamente ativo. Você tem uma quantidade de líquido, portanto a volemia é maior. E aí o nível de pressão aumenta. É por isso que os diuréticos, alguns diuréticos, são preferenciais no sentido de você tratar a hipertensão, porque trata exatamente diminuindo essa quantidade de sangue, ou de líquido, melhor dizendo, dentro dos vasos sanguíneos e diminuindo a pressão. Quando é que eu sei que eu estou comendo sal demais?
Veja, na realidade existe aí uma certa dosagem de sal que você tem que comer. Nunca mais do que 2 gramas. Isso na prática é difícil. Ninguém mede a quantidade Exatamente. de sal que se coloca. O que é que eu faço na minha prática? Veja, se eu sei que o paciente é pré-hipertenso ou hipertenso, ou ele tem alguma comorbidade, mesmo sendo normotenso, eu oriento o seguinte: coma a metade do sal que você hoje come. Aí o paciente diz: não, doutor, eu como pouquinho. Eu digo: então faça o seguinte, coma metade do pouquinho, porque aquela quantidade do paciente, que para você pode ser pouco, mas para ele pode ser muito, ele tem que diminuir a quantidade. E como é que eu vou diminuir? Diminua 1/3? É difícil, né? O cara não vai medir 1/3. Diminua pela metade. Então você bota um pouquinho de sal assim, bota agora assim. Não, doutor, mas eu boto esse pouquinho mesmo. Então bota a metade desse pouquinho. Ou seja, diminua sempre a quantidade do que você está habitualmente comendo. É feito Essa é a forma. o açúcar, né? A gente não, o café a gente coloca o açúcar, mas tem outros alimentos que já tem naturalmente açúcar. Isso. E a mesma coisa é o sal, né? Mesma As coisa. pessoas cozinham com sal. Acho que aquele acrescentado de sal ali na Aquele mesa também é evitar, outro que eu né? oriento. Eu digo: bota a metade do que você bota. Quem faz sua comida? Eu mesmo. Então bota a metade do que você compra. Quem faz sua comida? Minha mãe. Peça ela para botar a metade. E não use sal em excesso Na mesa, na né? mesa. O sal da mesa. Sal suplementar. Tira aquele sal, quebre. Joga fora. Dê um ao inimigo seu. Mas não use, não. Ô, doutor Demóstenes, a gente, de repente, a pessoa acha que tá, né, teve uma raiva, uma coisa, enfim, tá com essa dor na nuca, vou aferir a pressão. Aí a pressão realmente deu elevada, né? O que essa pessoa deve fazer? Vai direto no hospital, toma uma medicação, ou para e tenta se acalmar, porque a pessoa pensa logo: vou ter um AVC. Qual deve ser a conduta desse paciente? Veja, é uma coisa assim mais de causa e efeito. Exemplo, eu estou com dor e minha pressão está alta. O que é que eu devo fazer? Tratar a dor. Eu não sou hipertenso. Eu tenho uma dor e minha pressão naquele momento aumentou. Está em 160 por 100. Toma um analgésico, deita. Daqui a 20, 30 minutinhos, sua dor de cabeça passa, sua pressão vai baixar, porque a pressão alta foi por conta da dor de cabeça, e acabou-se. As pessoas têm a mania de ir no médico, ou no pronto-socorro principalmente, quando está com dor. Vou ver minha pressão, como é que está. É lógico que vai estar alta. Se eu estiver aqui, Renata, e começar aqui, alguma coisa bater no meu pé, cair no meu pé, e eu sentir dor no pé, minha pressão vai aumentar. Se está de 120 por 80 agora, vai para 140 por 90. Se eu vou assustou medicar minha tudo, pressão? né? É uma reação de alarme do organismo. Eu vou medicar minha pressão? Não. Aquilo foi momentaneamente alta. Eu vou tirar o fator causal. Então eu tiro a dor, analgésico. Mesma coisa no estresse. Brigou, teve uma raiva no trânsito, não sei o que, está aperreado, vai no pronto-socorro. Cabeça vermelha pegando fogo. Cabeça vermelha, as orelhas pegando fogo, está lá 180 por 90. Vai medicar a pressão? Não. Dá um ansiolítico. Deixa o cara lá deitado 30 minutinhos no pronto-socorro. Daqui a 30 minutos, passou o estresse, a pressão volta para os níveis normais. Porque, repito, a hipertensão é uma doença assintomática, gente. Não vá dizer que tem pressão alta porque tem dor de cabeça ou porque está tonto. Você só pode dizer se é hipertenso se sua pressão aferida nesses momentos que eu falei, de controle adequado, estiverem acima do padrão do seu país. Ô doutor, o senhor está falando aí sobre a questão do estilo de vida e que nem sempre o indicado é o medicamento. O Gildo José está nos mandando mensagem aqui e ele já fala o nome de um medicamento aqui e tal, e está falando que de vez em quando a pressão dele está batendo 14 por 9, 13 por 8. É para tomar medicamento ou não? Olha, é Gildo, né? Gildo. Olha, Gildo, uma coisa interessante. Mudou também nessa diretriz nova. As metas de tratamento para pressão agora são 130 por 80. Ou seja, todo paciente que é hipertenso, todo. Antigamente tinha, o idoso era uma forma, o diabético era outra. Hoje não. Para todos os hipertensos, o ponto de corte da eficácia do tratamento é 130 por 80. Ou seja, você tem que medicar e a pressão tem que estar abaixo de 130 por 80. Agora, entenda uma coisa. A pressão de ninguém ela é estável o tempo todo. Se minha pressão é 120 por 80 agora, em que estou aqui dando entrevista, mas mais tarde eu vou para a academia fazer academia, ela vai para 140 por 90. À noite eu vou dormir, ela vai para 110 por 70. Ou seja, ela é
instável. O que não pode, ela está nessa instabilidade em níveis muito altos, ou a média que é feita pela MAPA ou pela MRPA esteja acima dos padrões de normalidade. No seu caso, 130/80, ele falou, está tomando o remédio, está sob controle, porque se é 130/80, está de boa. De vez em quando dá 14/9, 140/90. Mas aí é preciso saber, de vez em quando, quando? Quando está estressado no trabalho, isso é normal. Quando ele teve raiva que saiu lá Ou na quando rua teve dele raiva. e Ou se encontrou você um é buraco. torcedor do Náutico, ou do esporte. O esporte hoje não, né? Que hoje a gente está bem. Quer dizer, bem não. A gente está um dia bem, né? Mas veja, Gil, na realidade é assim, depende do momento em que você está com essa pressão. O que é mais importante? Eu sempre oriento isso. Desde que eu dou minhas opiniões, eu sempre digo, procura o médico que está lhe tratando, que ele vai te orientar exatamente em você, que é individualizando o caso, como é que está a sua pressão. Perfeito? Também temos a mensagem aqui da Luzinete Soares. Ela está dizendo, inclusive, doutor, que já foi sua paciente. Manda um abraço aqui para o senhor. Está dizendo que ela foi hipertensa, deixou de ser por muitos anos e agora está pré-hipertensa. Ela come pouco sal, faz caminhada, não come enlatados, evita gorduras. Mas o único pecado é dorme pouco. Qual é a importância do sono, doutor? Fundamental, Luzinete. Olha, veja. Existe uma doença chamada, ou uma condição chamada síndrome da apneia do sono. Ou seja, é a pessoa que, quando está dormindo, ela para de respirar por um determinado momento. Normalmente são pessoas obesas, são pessoas que roncam à noite, pessoas que têm um pescoço curto, e isso pode trazer, sim, problemas. Você, quando dorme mal, você tem pressões alteradas. É tanto que nessa síndrome você tem fator de risco enormes e você, às vezes, para tratar a pressão, tem que tratar não apenas com medicamento e mudança de estilo de vida, mas corrigir a apneia do sono, através de um sono mais reparador. Aí tem várias formas de fazer isso. Inclusive, até em alguns casos extremos, usando um aparelho chamado CPAP, que você consegue respirar melhor, portanto, o sono é mais tranquilo e você não tem alterações da pressão. O sono é, sim, um dos fatores que ocasionam a instabilidade da pressão, sobretudo para mais. É o trio da alegria, dormir bem, se alimentar bem e praticar exercício. É isso aí. Doutor Demóstenes, obrigada mais uma vez, viu? Grande abraço, é sempre bom estar aqui com vocês. Aliás, eu me sinto aqui em casa, né, gente? Exatamente. Obrigado, doutor. A casa é sua. 9 horas, vamos embora? Vamos lá que ela chegou. Aline Souza. E o... Vai pedir o quê? Gente, uma excelente semana e até amanhã. Um cheiro, obrigada pela companhia. Até amanhã.